Bem-vindo ao Debate Creators, comandante de bytes. Hoje nós estamos aqui para continuar nossas aulas de programação Assembly dos i80 e eu gostaria de começar rapidamente com um disclaimer aqui, amiguinho, que é um disclaimer que me preocupa muito. Se você quer realmente, eu vejo as pessoas colocando comentários assim, falando: poxa, mas se eu assistir esse vídeo eu vou aprender mesmo a programar, eu vou conseguir fazer meus programinhas. E a resposta, meu querido escovador de bytes, aqui é o objetivo desse canal inteiro aqui, é fazer você programar, meu caro escovador de bytes. Só que também, o professor, ele transmite o conteúdo, mas quem decide se vai levar o conteúdo a sério ou não, é você, escovador de bytes. Então, não ache que você vai sair de uma aula de 20 minutos e vai saber tudo que você precisa saber para programar. Em especial uma linguagem tão complexa quanto o Assembly dos i80. Eu acompanho as estatísticas não só do canal, mas também as estatísticas do GitHub, e eu vejo que muita gente, assim, tem algumas aulas tem 120, 200 visualizações, enquanto outras aulas tem 40 visualizações. E galera, não adianta. Qualquer coisa que você queira efetivamente aprender é dedicação. Então vou dar um conselho para vocês, escovador de bytes, antes de começar a nossa aula de hoje, que é o seguinte: assista as playlists desde o início, assista todas as aulas. Se você quer realmente aprender, você precisa se dedicar. E para realmente se dedicar, você tem que assistir as playlists do início ao fim e assistir todas as aulas. Então espero ter respondido a dúvida de algumas pessoas que me mandando mensagem. Eu sei que muitos aí gostariam logo que eu já jogasse lá um código. Ah, tá aqui, ó, assim que se joga sprite no VDP, assim que se calcula colisão no VDP. Só que aí você não vai aprender, meu amigo. Você vai ser mais um papagaio nesse mundo cheio de papagaios. Então vem comigo, vamos aprender de verdade a linguagem Assembly e vamos nos esforçar, galera. Vamos baixar os códigos no GitHub, vamos ver todas as aulas, vamos ver a playlist do início ao fim. E vamos construir um conteúdo de verdade aqui nesse canal. Vambora, galera, vamos aprender. Então, pessoal, na última aula nós falamos sobre alguns dos registradores principais, como por exemplo o X, o MM e o A. Nós terminamos no A. E agora nós vamos continuar nos registradores principais e vamos continuar na nossa aula olhando agora dois registradores que são muito importantes: o Program Counter e o Flag. Esses registradores a gente vai usar bastante durante os nossos programas i80, nossos programas de Assembly i80, porque eles são registradores que a gente sempre vai ter que estar consultando eles de alguma forma para fazer alguma atuação específica. Logo logo a gente vai ter demonstrações aí do uso desses caras, e agora eu vou me fixar apenas na parte teórica deles, para que vocês saibam o que cada um deles faz. O Program Counter, ou contador de programas, que é esse careta aqui, ele nada mais é que um ponteiro. E esse ponteiro, para que ele serve? Ele serve para apontar a próxima instrução que vai ser executada pelos i80. E a gente indica isso aqui, ó, qual a próxima instrução que será realizada pelos i80. A gente pode manipular esse registrador para apontar o nosso programa para outro momento que precisa ser executado. E ele é normalmente atualizado automaticamente pelas instruções jump. Toda vez que você dá um jump, um pulo no seu programa Assembly, ele registra no Program Counter qual é o endereço da próxima execução sempre a ser executada. Então, não importa se você está em Basic ou se você está em Assembly, toda vez que você faz um goto, um gosub, um jump, essas instruções que trocam o controle de uma determinada rotina ou subrotina, o Program Counter é atualizado para que o processador sempre saiba quem é o próximo cara que o i80 tem que executar. E a gente pode também, não só usando as instruções de desvio, mas também na nossa própria programação, atualizar o Program Counter. Então a gente pode usar o Program Counter e a gente vai usar o Program Counter toda vez que a gente quiser desviar o nosso código de alguma forma específica. O registrador de flag é outro registrador importantíssimo dos i80. Toda vez que a gente faz uma operação lógica ou aritmética dentro do nosso programinha lá em Assembly, o registrador de flag ele demonstra pra gente
ele pega o estado depois da operação e guarda o estado da CPU depois que aquela operação foi executada. Então a gente está sempre usando o flag para determinar o que foi que aconteceu depois que a gente fez uma conta ou depois que a gente fez uma instrução lógica ou aritmética. E como vocês podem ver, o que a gente avalia no nosso flag não é o registrador completo. A gente avalia os bits desse nosso registrador. Então dificilmente você vai trabalhar com o flag completo. Você vai trabalhar com partes do flag, ou seja, com os bits, com os zeros e uns que vão estar aqui. E aí, pessoal, chegou naquele momento que a gente fala do nosso programa de patrocínio, o nosso querido programa de patrocínio The Byte Creator. Se você quiser assinar o nosso programa de patrocínio, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar o acesso ao nosso FTP, que está em beta teste, para você poder baixar arquivos e conseguir pegar coisas dentro do nosso servidor FTP. Você também vai ter a oportunidade de moldar o conteúdo do canal, mandando para a gente suas sugestões de vídeo e podendo ter prioridade nas votações de jogos da live, além, obviamente, de ter o nosso chat com os nossos amigos escovadores de bytes, que estão lá não só comigo, mas também com todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Então aproveitar agora para agradecer os nossos principais apoiadores, que são o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Então, se você curtiu aí, ou se você está curtindo o nosso canal e quer um canal cada vez melhor, primeiro link aqui embaixo no canal é o link para o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar o nosso queridíssimo programa de patrocínio. Não se esqueça também que nossos Thank You Discs, para quem já se inscreveu, estão disponíveis para download na faixa, e se você não quiser fazer a assinatura do canal, você pode comprar um dos Thank You Discs também, separadamente, sem a necessidade de assinar o canal. Então vem com a gente e vamos pro vídeo, porque essa propaganda já tá longa. Cada bitzinho desse dentro do flag, dentro do registrador de flags, é um flag específico. E o sign flag, que é esse bit S aqui, ele indica se o resultado da operação que nós fizemos, se ele é positivo ou negativo. Se depois de você fazer a operação, o sign flag tiver 0, significa que a última operação que a gente fez foi um resultado positivo. E se tiver 1 nesse sign flag, nós sabemos que o resultado da operação foi negativo. O 0 flag, ele é um registrador que indica se o resultado da nossa última operação realizada foi 0 ou se foi diferente de 0. Esse 0, que aí no caso o bit vai ter 1, não que o resultado tenha dado 1, tá, galera? Mas se qualquer resultado diferente de 0, o 0 flag vai ter 1. E esse cara não é muito utilizado nas operações aritméticas, ele é mais utilizado nas operações lógicas, porque lembra lá quando a gente faz as nossas comparações lá, não 0, 0, todas essas comparações, NZ, Z, normalmente que a gente faz em um jump, né? Se for 0 vai para um canto, se não for 0 vai para o outro. Eles estão olhando para esse bitzinho específico aqui. É aqui que eles olham o tal do 0. Então, normalmente a gente faz uma operação lógica e aí a gente verifica se aquela operação deu 0 ou não. E a gente vê isso checando. Se deu 0, o bit 0 do flag Z vai estar 0. Qualquer resultado diferente de 0, esse valor vai estar 1. E a gente pode ver isso nos códigos que a gente já construiu aí. A gente já construiu um monte de código em Assembly que faz esse jump. E é esse cara aqui que esse código que a gente escreve olha. E aí nós temos aqui um bit marcado com X. E vocês podem ver aqui pela documentação do Z80 que é um bit não usado. Então esse bit aqui e esse bit aqui podem ser ignorados. A menos que algum maluco tipo Kadari descubra aí um novo Kadari bit da vida para achar usos para esses bits. A princípio eles não são usados para nada, né? Mas os desenvolvedores estão sempre descobrindo novos usos para esses bits. Página da documentação, como eles não são utilizados, a gente pode ignorar a existência deles aqui e ir para esse bit aqui, que é o half carry bit. O half carry bit, assim como o carry bit, eles são relativos a operações de overflow, tá?
toda vez que a gente tem um overflow, ou seja, a gente faz uma conta que estoura a quantidade de bits, esses flags são usados, tanto o half carry bit quanto o carry bit. E para que eles servem? Se você está fazendo uma operação usando os 4 primeiros bits de um byte lá, de um registrador, se houver um estouro nesses bits, se o estouro tiver nos primeiros 4 bits, ele vai setar o half carry flag, que é esse bit aqui marcado como H, para 1. E se houve um estouro no último bit, ou seja, no bit 7 do registrador que a gente está usando para fazer as operações, ele vai setar o carry como 1. Eu não espero que vocês estejam entendendo muito o que eu estou falando agora, mas muito em breve a gente vai falar sobre operações de overflow. E toda vez que você vai checar se houve um overflow em alguma operação aritmética que você fez, você vai checar ou o half carry bit, se a gente está falando de alguma operação que use 4 bits, ou o carry bit, se a gente estiver falando de uma operação que use 8 bits. Então, 8 bits vai de 0 a 7. Então, se houve um estouro no último bit, que é o bit 7, o carry vai marcar. Se a gente está falando aqui de 4 bits, de 0 a 3, então, se houve o estouro no bit 3, o half carry vai marcar 1 aqui. Vocês vão entender isso muito melhor quando a gente for lidar com os overflows lá para frente. Só fica com esse conhecimento na cabeça e logo logo a gente vai começar a falar um pouco mais sobre esses carry bits e half carry bits aí, fiquem tranquilos. Outro cara importante quando a gente está falando de validação de operações é esse camarada aqui, ó, o parity bit, que é esse cara aqui, PV. Esse cara aqui, ele garante um cheque de paridade em cima das operações que a gente fez. De novo, pessoal, isso aqui é só para vocês conhecerem, tá? Muito em breve a gente vai começar a mostrar exemplos práticos e quando a gente mostrar os exemplos práticos, tudo isso vai ficar muito mais claro para vocês, tá? O que vocês precisam saber agora nesse momento é que esse bit de paridade aqui, ele vai contar quantos bits ficaram ligados após a operação. Se o número de bits ligados for par, ele vai marcar 1. Se for ímpar, ele vai marcar 0. Isso aqui é muito importante para a gente validar uma operação. Por exemplo, a gente valida uma operação e espera que dê um resultado de paridade par, a gente checa 1 nesse cara. A gente espera um resultado de paridade ímpar, a gente checa o 0 nesse cara. Tem um artigo muito bacana no nosso queridíssimo Mars MSX, eu vou mostrar aqui para vocês agora, que explica um pouco melhor essas operações, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem esse primeiro caso aqui, vamos focar nele. Esse primeiro caso aqui, ó, a gente tem uma operação onde é tudo 0 e a gente tenta tirar 1 desse cara. Se a gente tentar tirar 1 de um byte todo zerado, ele vai complementar, ou seja, ele vai virar tudo para 1, 1, 1, 1, 1. E para você saber que isso aqui é um resultado estranho, é aí que vão entrar os carry bits, tá vendo? O carry vai marcar 1, porque a gente teve estouro no bit 7, que é esse cara aqui. O half carry bit vai mostrar pra gente que houve estouro no terceiro, que é esse cara aqui. Como esses dois caras estouraram, esses dois flags vão ficar marcados. E aqui nós temos um segundo caso aqui de overflow aqui. Vamos dar uma olhada aqui no segundo caso. No segundo caso, a gente tem aqui, ó, um byte onde nós temos só 4 bits ligados, que são esses 4 aqui. E a gente vai, dessa vez a gente vai somar 1 nesse cara. O que vai acontecer? Todos esses caras vão se transformar em 0 e vai ter o vai 1. Lembrando que a gente está falando que em binário, 1 mais 1 em binário é igual a 0 e vai 1. Então, como a gente só teve vai 1 no bit 3, que é esse bit aqui, a gente vai ver aqui que o half carry vai estar ligado, porém o carry não vai estar ligado. Por quê?
porque não houve estouro no último bit, né? Que no caso seria esse aqui, né? Esse cara aqui não estourou. Esse cara aqui não estourou, mas esse cara aqui estourou. E aí nós temos aqui um terceiro caso também. Nesse terceiro caso aqui é o... Aqui no terceiro caso a gente tem o caso contrário. A gente tem aqui um byte todo ligado, com todos os seus bits iguais a 1, e a gente vai tentar botar mais um cara. Como isso aqui é 255, esse número binário que é igual a 255, e 255 é o número máximo que a gente consegue representar com 8 bits. Se nós tentarmos somar um aqui, o nosso queridíssimo processador Z80 não vai saber o que fazer. Então o que ele vai fazer? Ele vai complementar de novo. Então ele vai pegar, vai somar 1 nesse cara, e aí vai dar 0,00000. E como ele não tem mais um byte para fazer o vai 1 aqui, para colocar um 1 aqui e zerar tudo, o que ele vai fazer? Ele vai zerar tudo, ou seja, ele vai complementar de novo e vai avisar pra gente. Olha só, galera, a operação que você tentou fazer deu overflow no bit 3, porque o half carry bit vai estar ligado, no bit 7, porque o carry bit vai estar ligado, e a gente sabe que aconteceu um problema aqui, porque a gente não tem como representar 256 em 8 bits, né? Então ele vai dar o erro de overflow e vai mostrar pra gente, que, pelo carry e pelo half carry, que a nossa conta deu errado pra gente fazer o tratamento que a gente precisar fazer aí. De novo, pessoal, fiquem tranquilos que vocês vão entender isso aqui muito melhor nos exemplos práticos, tá, pessoal? Hoje é só uma questão de mostrar para vocês os flags e fazer com que vocês entendam isso aqui. Outra coisa também que esse artigo aqui, que pode ser encontrado aqui no marmsx.msxal.com, vai estar linkado aí no nosso queridíssima descrição do vídeo, para que vocês possam referenciar e dar uma olhada aí com o material extra aí da nossa aula de hoje. É isso aí, amiguinho. Eu espero que eu tenha conseguido dar esse conteúdo para vocês de uma forma não muito enfadonha, porque eu sei que a gente está numa parte muito teórica do nosso curso. As nossas duas últimas aulas foram bem teóricas, mas acredito que na próxima aula a gente vai começar a botar mais a mão na massa e vocês vão gostar mais. Mas lembre-se que eu falei lá no início do vídeo, amiguinho. Não existe essa coisa de aprender um negócio se você não perseverar, caríssimo. Persevere, caríssimo. Agora você tem um conhecimento bem legal dos registradores do Assembly do Z80, e isso é um conhecimento muito fundamental para vocês que realmente querem aprender. Então eu sei que dessa aula só vai passar quem realmente quer aprender. Espero que tenham muitos que queiram efetivamente aprender. E agradecer a todos vocês que estão aturando aí as aulas, que estão dando o seu like, estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando esse conteúdo. Eu preciso muito de vocês para compartilhar o conteúdo. O meu preditivo disse que no dia 22 eu teria 1000 inscritos, e no dia 22 eu tinha apenas 950 inscritos. Então eu tô atrasado ao meu preditivo e conto com você, amiguinho escovador de bytes, a vir me ajudar e fazer um mutirão de compartilhamento dos nossos vídeos para que a gente possa atingir a tão sonhada monetização desse canal e que a gente demonstre aí para todo mundo que a comunidade de retrocomputação do Brasil existe e que ela é uma comunidade forte, que se ajuda, que está interessada em ter vídeos bacanas na nossa língua pátria sobre retrocomputação, para que a gente não fique só consumindo o que vem dos gringos. Vamos aprender, porque a gente tem que desenvolver o nosso país e a gente só desenvolve aprendendo, pessoal. Um grande beijo, nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz.